Olá, pessoal! Hoje eu quero falar rapidinho para vocês aqui sobre PAD. Você sabe o que é PAD? É o Processo Administrativo Disciplinar de Servidor Público. Eu trabalhei muitos anos como presidente do PAD aqui em Belo Horizonte. E eu vejo tantos erros demitindo, desonerando, os funcionários públicos e por falta de conhecimento técnico. Então, muitas vezes, a comissão julgadora, ela peca e erra muito ao julgar um processo administrativo. Então, você que é servidor público, preste bem atenção. Se você teve algum PAD, algum processo administrativo disciplinar, verifica bem com a pessoa que entende, que analise o seu processo. Muitas vezes você é demitido a bem do serviço público, por exemplo, mas os atos administrativos são ilegais dentro daquele PAD. Isso é muito importante. Então, eu vou preparar uma aula só para vocês entenderem melhor de ato administrativo, de fato administrativo, os poderes da administração, quais são os poderes? Porque nós sabemos que a administração pública, ela tem poder vinculado e poder discricionário. O poder vinculado vincula a determinada especificidade daquilo que ela é obrigada a fazer. Agora, o discricionário não. É de acordo com a conveniência e oportunidade da administração pública. E quando eu falo administração pública, eu falo no ângulo legislativo, executivo e judiciário. Então, o que acontece? Acontece muitas vezes o poder discricionário da administração pública, esse poder de acordo com a conveniência e oportunidade, é onde faz que você perca seu emprego, é demitido, ou tem advertência, suspensão. Então, é importante, quando chegar um processo para você de um PAD, você procurar pessoas que entendam que trabalharam, advogados específicos da área. Então, o que eu quero colocar para vocês? Vocês sabem que nesses poderes da administração pública, os atos dela, nós podemos observar, existe, quando a administração pública, ela revoga um ato, certo? Ela está revogando esse ato através do poder discricionário que ela tem, de revogar o ato, através do poder o quê? De oportunidade e conveniência. Ela faz, é um poder discricionário, não é um poder vinculado. Então, ela faz isso com o efeito, no caso, o efeito da revogação é que ele não retroage. Ele não retroage. Agora, a invalidação, quando é um ato inválido, já é um ato por razões de ilegalidade. Aí, o efeito desse ato é ex-tunc, ele retroage. Então, é nessas questões, porque olha aqui, o Poder Judiciário, quando ele vai analisar um PAD, ele não analisa propriamente o mérito do que ocorreu. Ele vai verificar a questão da ilegalidade em relação àquele ato, se o PAD, certo, ele foi seguido todas aquelas orientações para ver se houve alguma ilegalidade, mas mérito ele não vai olhar. E nessa hora aí da ilegalidade é que nós, advogados, que mexemos com essa área, que nós vamos analisar todo o PAD, verificar todos os requisitos para a conclusão daquele PAD e buscar dentro ali se houve alguma ilegalidade para a gente poder pedir ao judiciário. Aí esse ato é nulo, Ou então o quê? O judiciário, ele anula esse ato.
Porque quando eu falo para vocês, quando há revogação de um ato administrativo, essa revogação somente a administração pode fazer. O judiciário pode revogar ato administrativo? Nunca que pode. Quem pode revogar ato administrativo somente a administração. Agora, eu falo para vocês, quem pode anular ato administrativo, quem pode anular tanto a administração, no poder discricionário dela, e o judiciário. Aí o judiciário pode anular. Então, quando eu falo de anulabilidade, eu estou falando de poder judiciário e administração. Quando eu falo de revogação, somente a administração pode revogar. E olha, revogação, o efeito é ex nunc. E lá, na anulabilidade, o efeito é ex tunc. No judiciário, ele retroage o ato. Vai retroagir o ato, que é o efeito ex tunc, que nós, operadores do direito, aprendemos muito bem isso quando fizemos o nosso curso, tá? Quando há uma caducidade do ato administrativo, o que é isso? Né? Essa aula aqui, ou seja, aula não, e essa conversa nossa aqui é bom para as pessoas que vão fazer concurso, né? Porque direito administrativo cai muito nos concursos, né? Principalmente agora nós temos vários concursos aí. Então, a caducidade do ato, ele ocorre em razão da superveniência de uma norma jurídica, né? Por exemplo, bingos, caça-níqueis, que ora consente e ora não consente. Então, o ato ele caducou, né? E a contraposição já é o contrário, exoneração, nomeação e exoneração. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é essa importância de você não deixar que a administração, tá? Ela use do poder que ela tem, do ato discricionário, e você perder seu emprego, né? Você perder seu emprego através do PAD, né? Você perder aí um concurso que você fez, que ficou efetivo, e perdeu por conta disso. Porque olha aqui para vocês verem, nós vamos ver que a administração, ela tem o abuso de poder. O abuso de poder, tá? Porque o que mais tem é o abuso de poder, tá? Por exemplo, eu falo executivo, dentro do executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, a administração, o abuso de poder, ele inclui excesso de poder e desvio de poder, tá? Então, verifica bem, o abuso de poder da administração, que é o excesso de poder, desvio de poder, isso faz com que as atrocidades, as benesses, entendeu? As corrupções, né, os desvios de finalidade ocorram dentro da administração pública. Então, vamos lá, me dê um exemplo. Eu vou dar um exemplo, um prefeito. Quando ele quer fazer o abuso de poder, né? Aí, vamos enquadrá-lo no excesso de poder. No excesso de poder, o prefeito, ele tem o poder de editar decretos, né? Faz um decreto, e dentro desse decreto, ao mesmo tempo, ele acha que ele pode mandar prender uma pessoa. Porque o excesso de poder, o vício está no sujeito. Então está nele. Ele acha que ele pode fazer isso, ele acha que ele é prefeito, ele pode fazer, mandar prender. Isso é abuso de poder em relação ao quê? Excesso de poder. É o excesso que está na pessoa. Agora, desvia a finalidade também, né? É muito usual, é muito cometido pelos prefeitos, né? Muito cometido, principalmente esse abuso de poder em relação à finalidade, né? Porque olha aqui para você ver, se você alega que não tem dinheiro, para contratar o funcionário,
entendeu? Naquele setor. Tá bom. Mas depois, você contrata aquele funcionário. Isso aí é o quê? É o quê? Abuso. É abuso de poder. E isso é o quê? Anulável. É anulável. Então, só para terminar, depois, outro dia, nós vamos falar muito sobre o PAD, Processo Administrativo Disciplinar do Servidor Público. Porque, né, nós, do Estado de Minas Gerais, nós usamos a Lei 869, se eu não me engano, mas tenho quase certeza que é essa mesmo, a Lei 869, de 52, tá? Mas observem bem, a Lei 869 de 52, ela não pode ferir a lei federal, que é a Lei Federal do PAD, a Lei aqui 9.784 de 99. Ela não pode ferir, tá? A 869 do Estatuto do Servidor Público não pode ter nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo que ofenda a lei federal, tá bom? Então, observem bem, verifiquem bem. Num processo administrativo disciplinar, tá? Existe uma súmula número 5, a súmula vinculante número 5, que fala que no PAD, tá? Não é anulável um PAD quando aquele servidor não está com advogado, não tem advogado, não é anulável, não anula. Falta de advogado, nessa súmula vinculante fala. Mas a pergunta que vai ficar no ar para vocês aí, e a gente vai conversar depois. Tudo bem. No PAD, não é obrigatório o defensor, né? Isso não quer dizer que seja anulável um PAD se o servidor não tiver um defensor. Tá. Mas e aí, quando o servidor tem um defensor, certo? Em todos os atos do processo, e o advogado não é intimado da decisão? Será que é nulo? Será que podemos anular? Aí como fica a decisão? Será que como nossos tribunais, né, eles vão interpretar sobre essa questão? Porque a súmula vinculante fala claramente. Mas e quando já tem um advogado e ele não é intimado da decisão? Porque nós sabemos que no judiciário, nós advogados temos que sermos intimados da decisão. Senão o quê? É nulo. E aí? No PAD, no Processo Administrativo Disciplinar, nós vamos ficar com essa. E nas próximas conversas, nós vamos conversar mais sobre PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Queria falar para vocês, no canal da Cidinha no YouTube, me acompanha lá. Vai ter muitas dicas importantes para você. É o nosso canal, o Direito em Suas Mãos. O nosso canal é esse, o Direito em Suas Mãos. Entra lá, me acompanha no canal da Cidinha no YouTube e acione lá o sininho. Temos também no Facebook e Instagram. Doutora Cidinha. Muito obrigada, fique com Deus. Um abraço a todos aí.